Fala pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao nosso canal Filosofia Capital. Hoje, dia 11 de dezembro, né? Bora para quinta-feira, bora para nossa análise diária. Pessoal, deixem um like e compartilhem com um amigo de vocês o nosso canal. Tá? Dúvidas, escreva um comentário que eu vou estar respondendo. Galera, hoje nós tivemos o dia marcado, né, por uma mudança de tendência, né? Uma mudança de tendência. Na abertura de mercado, bora começar aqui primeiro pelo nosso índice, né? Primeiro, nós tivemos venda do varejo, que veio um pouco melhor, tá? Logo às 9 horas. E mais, nós também estamos, né, um pouco mais flat no sentido da nossa macro para os nossos índices, né? Então o índice hoje eles estavam um pouquinho mais flat, sendo que a Europa ela estava na alta, né? Na pré-abertura de mercado. Setor de energia pesou, tá? O petróleo está caindo 2,7, né? 2,17, 2,07, metais na alta, tá? E inclusive aqui a gente viu o silver, né, que seria a nossa prata, com agora tá 4,47 de alta, tá? Tava numa alta um pouco menor, né? O ouro, no caso, mas a prata ela já estava com 3% de alta. E o nosso minério de ferro tava em queda, tá? Tava numa queda um pouquinho mais flat, né? Deixa eu ver aqui, 0. Até renovar aqui, 0,13, né? E aqui a gente tem o nosso futuro que tá 0,18 e 0,97, né? O futuro do Iron Ore, né? Que seria a nossa minério de ferro. Então, galera, mini índice já abriu gap de queda, tá? De quase 1000 pontos, 935 pontos. E galera, fato é que ele ficou aqui, ó, a gente tem um micro S&P, né? Então ele estava numa leve baixa, tá? De 0,20, 0,30. Isso aqui pesou um pouco, tá? Isso aqui pesou um pouco. Ele estava um pouquinho mais flat, né? Ali para queda, mas depois pesou um pouco. Que inclusive, né, na abertura do nosso mercado à vista, olha só como aqui estavam as nossas ações, os índices ETFs, né? Praticamente tudo na queda, né? Tudo na queda. E isso aqui deu um insight de venda para nós. Mas que ela acabou, né? Deixa eu mostrar aqui. Tá, deixa eu fazer o nosso desenho. Então na primeira janela operacional a gente já viu que o índice ele criou uma liquidez que veio revisitar, tá? O fato é que quando ele criou essa liquidez aqui, né, nessa primeira hora de mercado, o que seria interessante vender para a gente vir justamente buscar essa liquidez e, se não, buscar 1% de queda, né? Que ele quase pegou aqui no 1% de queda. Nós estamos aqui perto dos 158 mil, né? 158 mil. Aqui os 158 mil, né? Ele quase buscou, interagiu, né? É uma frequência aqui. Ele fez essa movimentação, tá, galera? Buscou essa liquidez aqui, que é uma liquidez interessante. Também vale salientar o nosso juros, né, pessoal? Então, o juros ele começou em alta, tá? Inclusive alguns vértices médios já estavam com 1% de alta, né? 0,50, 0,60, 1%. Visitou aqui, ó, 1% de alta. A maioria estava em 0,5% já de alta, só que começou a fazer um arrefecimento, né? Nos juros de forma que agora eles começaram a ficar flat, tá, pessoal? Então, hoje, os nossos ativos, né, no caso o mini índice e o dólar futuro, eles vão parar de correr um pouquinho, tá? Porque os institucionais, né, estão vendo que os juros eles começaram a ficar um pouco mais flat, tá? E também é o almoço, né, galera? A gente o mercado ele tende a pegar liquidez. Olha só como estão os juros. Então,
ponta, ponta positiva só um pouquinho também, né? Um pouquinho positiva, um pouquinho negativa, flat para falar a verdade. Ponta curta, ponta média e ponta longa, basicamente operando de forma flat, né? E isso aqui faz com que os nossos ativos ele percam um pouco mais a força, tá? Ontem nós vimos que a taxa de juros nos Estados Unidos foi, né, derrubada 0,25 pontos e aqui no Brasil foi mantida, né? Então, basicamente errei a dos Estados Unidos, mas acertei aqui a do Brasil, que seria o nosso palpite, né? Eu achei que o Powell, ou o Fonk, né, melhor dizendo, não é o Powell. Eu achei que eles poderiam ter eles poderiam ser um pouquinho mais conservadores nesse final de ano e não foi isso que aconteceu, né? Eles realmente baixaram. Mas aqui no Brasil eles foram conservadores e não baixaram, deixaram em 15%, né? A nossa taxa Selic. Então, galera, a gente viu que o nosso juros ele começou a devolver, né? Tava lá em cima e 1%, 0,50, 0,80 e começou a arrefecer. O que acontece com a nossa bolsa? Ela começa a devolver, né? E o que era venda até aqui, o que era venda aqui, galera, aqui, né, perto do abertura americano, nesse quadrante aqui, né? Basicamente até as 11 para mim era venda, tá? Mas depois o nosso juros ele começou realmente a virar, tá? Realmente começou a virar e virou compra. Sendo que na abertura do mercado americano, olha só como já estavam os nossos índices, né? Olha aqui as nossas ações, né? Inclusive, quem está realmente perdendo é que a nossa Petro, né? Que está 0,79, né? 66 por causa do petróleo que está caindo, mais de 2%, né? Então acompanha. Mas a Vale aqui está subindo, né? 0,65. As nossas ações de banco também elas estão positivas. Isso fez com que, inclusive aqui o nosso Ibov, né, galera, ele está operando em 0,27 de alta, né? Ele estava negativo, abriu basicamente negativo e só devolveu, né? Devolveu e chegou a 0,5% de alta, né? Então, a gente viu aqui também que o nosso EWZ está 1,28, tá? E o BR Titan está 0,51. Então, pré-mercado, ele basicamente começou lá em cima, né? Começou aqui em cima, nessa região aqui, e tracionou essa liquidez um pouco mais para cima. BR Titãs também, né, sem gap, mas fez uma movimentação altista de topos e fundo ascendente. Então, galera, basicamente foi isso, né, para o nosso mini índice, sendo que quando acabou, né, esse cenário aqui, né, então eu julguei que o mais interessante, né, porque a gente tem uma liquidez aqui, tá, seria de vir tocar nessa liquidez e tentar desafiar o nosso ajuste, né? Que a gente tem um ajuste e aqui o 0,5%, tá? Inclusive tá aqui a nossa amplitude média diária. Deixa eu tá tocando aqui para vocês isso. Então tá aqui a nossa amplitude média diária, tá? Tá de 21 períodos. Ela tá no 160, 302, né? 305. Então não foi, né? Ele não conseguiu chegar nessa liquidez porque realmente, né, o mercado ele começou, olha só, a tracionar, né, para cima. Não foi possível ele fazer esse toque, seria mais interessante, né, para vir comprar e depois vir desafiar. Ele foi lá, né? Não passou o tanto que poderia. Seria mais interessante ele voltasse aqui, aí sim aqui seria alguma compra um pouco melhor, um pouco mais desenhada, né, galera, que eu falo aqui para vocês. Nós temos certos parâmetros de entrada, mas a cotação ela não faz o que a gente quer, né? Então ela voltou um pouco, tá no 159.500, aqui é o 159.500. Depois que renovou, tá um pouco puxado para a gente estar comprando, né, galera? Mais interessante é ele voltar de novo ou tocar no ajuste
para vir para essas regiões dos 160 mil, né? Basicamente foi isso. Dólar futuro. Pessoal, o nosso dólar hoje perdeu, né? Perdeu para o real, tá? Não só o real, mas também nossos pares de moedas outros. Olha só como o real ele tá ganhando aqui, né? Ele tá ganhando os nossos outros pares do euro, da libra, do ien, do yuan, franco suíço, peso mexicano, né? O peso argentino também, o dólar canadense, né? Lira turca. Então, ganhando, né? O que vai acontecer com o nosso dólar também vai acompanhar, tá? Também vai acompanhar. Então, dólar caindo 1,25, né? 1,25 de queda. Ele inclusive tocou aqui na nossa taxa mínima de câmbio. E deixa eu estar colocando a nossa Petax aqui para vocês, né? Deixa eu colocar aqui para nós. Então, tá aqui, né, pessoal? Veja só que na modalidade scalp ele já inclusive tocou, né? Então tá aqui o nosso preço futuro final, preço à vista. O preço futuro final é esse aqui. Preço, o spot do dia, né? Hoje a nossa Petax ficou no 23,5, basicamente casado tá de 22,7 pontos. No nosso estudo sugerido nós erramos 6 pontos, que é essa Petax que ocorre a meio-dia, né? Para esta Petax aqui, né? A distância está de 6 pontos. Então, a gente viu que o dólar, deixa eu pagar aqui essas médias que eu uso para nos guiarmos, né, na nossa Petax, tá? Então o dólar ele veio só realmente arrefecendo, tá, galera? Ele nem conseguiu buscar aqui o nosso POC de ontem, ajuste e a máxima da CME. Galera, quem fez essa operação, né? Que inclusive ela foi embargada, porque logo no início o real ele já estava ganhando, tá? Das outras moedas, mas estava um pouquinho no zero, né? Tava 0,10, 0,20, estava ganhando e depois realmente ele começou a crescer perante as outras moedas, né? Então, quem comprou aqui, né? Que eu falo aqui para vocês, quase toda semana a gente está fazendo umas 3 operações dessa, que é da mínima da CME para máxima da CME, ajuste, POC. Quem tentou levar para cá teria uma justificativa, né? Mas a nossa macro não ia deixar, né? Então, ia ter pegado alguns pontos ou levado realmente o stop. Ele criou a liquidez aqui em cima. Quando ele faz o preço futuro abaixo dessa liquidez, a gente tem uma possível tendência de baixa, né, galera? Foi exatamente o que ele fez, tá? Então a gente tem aqui o primeiro preço futuro, né? E aqui o primeiro spot do dia. Segundo preço futuro, segundo spot do dia, terceira Petax futura, né? O spot do dia, terceiro Petax, né? Aliás, terceiro spot do dia, e essa aqui é a Petax à vista. A gente tem uma certa diferença, né? Que é basicamente nós temos o preço futuro, preço à vista e o spot, né? O spot seria esses dois preços aqui que são apreciações matemáticas de tesouraria, tá, galera? Que é basicamente extrair do preço futuro os juros, né? Fazer uma média e aqui a gente encontra o nosso spot. Mas o que é importante realmente é o preço futuro e a Petax, né? A Petax futura e a Petax, né? Quando ele jogou, né? E a gente tem os 3 preços futuro, né? Petax, preço futuro, Petax. Vejam só, quem conseguiu trazer do preço futuro e aqui pro primeiro spot do dia, realmente fez uma excelente operação, tá? A gente tem aqui, como nós estamos numa tendência de queda, interessante realmente é a gente esperar a cotação melhorar para o preço da venda e fazer o mergulho aqui no preço futuro, né? E aqui no spot também. Fez de novo, inclusive até buscou aqui a segunda taxa à vista, né? Não conseguiu buscar a terceira e tocou aqui na Petax final, que é o nosso D0, que inclusive está aqui a nossa taxa mínima de câmbio, tá? E o parâmetro de abertura está aqui, tá? Parâmetro de abertura dado lá pela B3.
O fato é que ele criou, né? Ele conseguiu colocar a Petax futura final, tá? Aqui perto da média e tocou o nosso preço, né? O preço final, que é o nosso D0. Se ele já fez isso, então basicamente ele fechou a simetria do câmbio, tá? Para tarde, agora para amanhã, né? Da manhã. Agora para tarde seria o nosso ajuste. Só não resta esperar o nosso ajuste. Eu creio que ele vai ficar aqui, tá? Que ele já andou, que tinha que andar um pouco. A gente não vai ter grandes oscilações, né? Hoje à tarde já esvaziou a nossa agenda. Então eu acho que ele vai fazer dentro desse range o nosso ajuste, tá, galera? Pessoal, se inscrevam no canal, deixem um like, compartilhe com um amigo de vocês, tá? Dúvidas, escrevam um comentário que eu vou estar respondendo. Até mais, pessoal. Valeu!